Olá, gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é sobre uma notícia não muito agradável. É sobre uma fotógrafa de 44 anos que veio a falecer no meio de um procedimento estético. Ela faleceu por intoxicação por medicamentos, anestésicos locais. Vamos entender melhor o que aconteceu com ela, o que possivelmente aconteceu com ela, né? O que a gente tem até o momento. Isso foi noticiado por todos os portais de notícias essa semana. E principalmente de que forma a gente pode evitar que essas coisas continuem acontecendo nesse país. Roberta Correia, a fotógrafa, procurou a clínica para realizar um procedimento de endolaser para remover gordura localizada. Após a anestesia, Roberta passou mal, desmaiou e sofreu uma parada cardíaca. Ela foi socorrida e levada para a Santa Casa de Misericórdia da cidade, onde foi diagnosticada com morte cerebral e faleceu posteriormente. Muito triste. Roberta era fotógrafa, conhecida na cidade e deixou 2 filhos e marido. A clínica não tinha autorização para realizar o procedimento de endolaser e foi lacrada pela Vigilância Sanitária. A Polícia Civil e o Conselho Regional de Biomedicina da Primeira Região estão investigando o caso. O Conselho Regional de Biomedicina relatou que não havia nenhuma irregularidade contra a profissional biomédica que tinha realizado o procedimento. A paciente passou mal durante a aplicação do anestésico. A biomédica afirmou que o socorro foi prestado logo imediatamente. Nos sites de notícia também tinha informação de que um acompanhante da fotógrafa Roberta relatou que o socorro demorou muito e que a profissional não soube direito como agir no caso. É isso, a polícia ainda está investigando para saber exatamente o que aconteceu. Né? O advogado da biomédica classificou o fato como uma fatalidade. Bom, fatalidade é aquela situação em que nada poderia ter sido feito para ser evitado. Né? Então isso é preciso investigar. Né? Se isso foi uma fatalidade, a gente vai discutir um pouco isso. E que o paciente assinou todos os documentos e autorizações necessárias para o tal procedimento. Anestésicos locais normalmente são substâncias muito seguras. Não se usa lidocaína, é o mais utilizado, associado ou não a um vasoconstritor para aumentar o tempo de efeito do medicamento. Pode-se usar também outros, bupivacaína, procaína, mas a segurança deles são todos bastante parecidos. Né? Na maioria dos casos é lidocaína mesmo. No local onde o anestésico é aplicado, há uma vasodilatação naquela região, por isso um vasoconstritor, porque a vasodilatação diminui o efeito do medicamento, mas nem sempre é utilizado um vasoconstrictor. Normalmente, para os procedimentos rápidos, isso não é necessário e é mais um produto que aumenta o risco de reações adversas. Bom, quando o medicamento fica no local, aquela vasodilatação provocada pelo medicamento é local. Mas se uma quantidade grande do medicamento é absorvido ali e vai para a circulação sistêmica, né, que passa pelo corpo todo, essa vasodilatação pode provocar uma queda abrupta e intensa da pressão arterial. Tá? O anestésico local também tem a capacidade de diminuir o tônus muscular. Na verdade, é essa diminuição do tônus muscular, no caso do vaso, que provoca a dilatação sistêmica e a queda da pressão arterial. Mas também há, somado a isso, o efeito cardíaco, porque o tônus do músculo cardíaco também é diminuído e o coração passa a bater com menos força. Então, quando você junta essas duas questões, um coração batendo com menos força e uma vasodilatação geral, você tem a pressão arterial despencando e o risco de parada cardíaca muito alta. Bom, Eliane, mas você falando de risco de morte e tal, o caso que aconteceu, mas os anestésicos locais são realmente tão seguros assim? São. Tá? Tem centenas de trabalhos científicos e experiências do uso por décadas, mostrando que é realmente seguro. Só que o procedimento ele tem etapas e uma técnica
que precisa ser respeitado para garantir essa segurança. Antes de usar anestésicos, é preciso conversar com o paciente, fazer uma anamnese, se ele não tem algumas questões de saúde que pode aumentar o risco de efeitos colaterais. Por exemplo, se esse paciente já tiver histórico de doença cardíaca, se ele usa marca-passo, se já botou stent, se usa antipertensivo, se ele tem histórico de acidente vascular, né? Tudo isso tem que ser avaliado para ver se esse paciente pode utilizar qualquer dose, no caso, pacientes mais graves não pode, tá? Ou então se a dose deve ser ajustada para menor para diminuir o risco. O problema é que às vezes isso não é feito. Ou quando isso não é feito, ou mesmo quando isso é feito, o profissional precisa ter sido bem treinado, tá? Ele precisa ter uma boa formação para saber interpretar os resultados do seu questionamento, tá? Esse paciente tem uma restrição absoluta do não uso de anestésicos locais, ou esse paciente precisa de uma redução de dose, né? Pular essa etapa é muito perigoso. Esse risco pode ser baixo quando você vai aplicar anestésico local em uma só região, para um procedimento muito simples. Mas se você vai aplicar várias vezes para fazer procedimentos em áreas grandes, como por exemplo na barriga, para retirar gordura localizada, você já imagina que uma quantidade maior de anestésico pode ser necessário. Aí o risco aumenta, tá? E essa avaliação precisa ser muito bem feita. Se você resolveu fazer o procedimento utilizando um pouco menos de anestésico, porque o paciente tem um pouquinho mais de idade ou tem uma pressão arterial controlada com medicamentos, sem histórico de doença cardíaca ou algo assim, ou mesmo para todos os seus pacientes, você precisa ir monitorando o paciente durante o uso do anestésico. Você não deve, de cara, já aplicar uma quantidade grande de anestésico e fazer o procedimento. É necessário que você vá aplicando o anestésico à medida que você vai fazendo o procedimento, aos poucos, e conversando com o seu paciente. Ao primeiro sinal, logo no primeiro sinal de mal-estar do paciente, você interrompe o tratamento. Isso aumenta muito a segurança. Só interromper o tratamento é suficiente? É, porque o efeito tóxico desse produto, ele é dose dependente. Então, à medida que a dose vai aumentando, o risco vai aumentando. Com baixas doses, mesmo que o paciente se sinta mal, ele logo se restabelece. O problema é se de cara você já chegar com uma dose muito alta do anestésico, né? Em relação à pressão arterial, talvez seja importante aferir essa pressão arterial. Se o paciente chega já com a pressão um pouco baixa, você deve adiar o procedimento, né? Porque a hipotensão é um efeito lateral importante do anestésico. Uma outra coisa que se deve ter muito cuidado é com a administração inadvertida. Então, quando o paciente começa a sentir dor, tem alguns pacientes que são mais ansiosos com processos dolorosos, ele começa a se queixar, olha, tá doendo. E aí você aplica um pouco de anestésico. Aí ele insiste, olha, continua doendo. Você aplica um pouco mais. E aí ele começa a insistir que está doendo e você vai aplicando e de repente você perde o controle do quanto você já aplicou, tá? A experiência clínica do profissional nesse caso é importante. Às vezes não é possível que o procedimento seja completamente indolor. Não se deve usar anestésico para esse fim. É necessário que a dor do procedimento seja suportável, né? Que o paciente consiga fazer com uma certa tranquilidade, para que você use um pouco menos de medicamento e não corra o risco de superdosagem. Agora, a gente pode conversar um pouco sobre essa questão da fatalidade, né? Bom, não, a gente não deve de antemão julgar o profissional, a gente não sabe direito o que aconteceu. O que a gente tem é relatos pela imprensa, assim, não tem uma investigação oficial. Mas de cara, eu acho que a gente já pode comentar essa questão da fatalidade. Em relação a medicamentos, o que a gente pode falar quando um efeito colateral grave é uma fatalidade? Normalmente, quando é uma reação idiosincrásica. Idiosincrasia, em relação ao uso de medicamentos, é uma reação muito grave que acontece com qualquer medicamento em qualquer dose. Isso tem a ver com especificidade do paciente,
que não é possível controlar. Tá? Mas, pelo relato da imprensa, sendo ele verdadeiro, não me parece que foi uma reação diocicrásica. Esse quadro é compatível com uma superdosagem do medicamento. Eu não sei se é verdade, mas a imprensa noticiou que familiares de Roberta diz que ela relatou passar mal e o procedimento continuou até ficar muito grave, inclusive que ela convulsionou antes de ser levado para a Santa Casa. Veja, mais uma vez, relato de acompanhantes da paciente que saiu na imprensa, tá? As investigações ainda estão em curso para a gente saber exatamente o que aconteceu. Esse quadro em que a paciente passa mal é quando o medicamento começa a provocar o seu efeito tóxico. E se fosse suspendido o tratamento aí e levada ela para o hospital, caso ela não tivesse melhorado, talvez o futuro de Roberta teria sido diferente. Mas à medida que o medicamento vai chegando à corrente sanguínea, o quadro vai agravando, a pressão vai caindo ainda mais e a parada cardíaca é a consequência trágica disso. Convulsões também podem acontecer, tá? A lidocaína também tem esse potencial, ou qualquer anestésico tóxico, e isso é bem relatado na literatura, quando em superdosagem. Gente, vamos conversar um pouquinho sério sobre isso, né? Veja que volta e meia isso está acontecendo. Mas por que isso acontece? Bom, na minha opinião, a gente tem a péssima mania de individualizar o problema, quando na verdade o problema é estrutural. Então, se você for aí na imprensa, fazer uma pesquisa rápida, você vai ver vários eventos desse tipo. Então, normalmente o que se faz é pega o profissional para Judas, né? Então, aí vai ter aquele julgamento, imprensa, ela vai ser tida como responsável e pronto. E parece que se fez justiça e tá tudo bem. Só que na verdade, não. Porque amanhã vai acontecer de novo, dessa vez com outro profissional. Mas o que tem levado a isso? Bom, algumas questões, tem uma questão que eu acho que vai piorar bastante isso, tá? É que a formação dos profissionais de saúde pioraram muito. Então a gente tem profissionais graduados em nível superior na área de saúde à distância. Pessoas que não têm um contrato próximo com seus colegas, que não têm um contato próximo com seus professores, e uma formação bastante precarizada. Você imagina um enfermeiro que trabalha em UTI, em emergência médica, um farmacêutico que está na manipulação de fórmula, ou mesmo no atendimento na farmácia, um biomédico que está ali fazendo o procedimento estético, ou no laboratório de análises clínicas, que sai da faculdade formado à distância. Gente, isso não vai dar certo. Bom, com isso eu também não quero aqui dizer que todos os profissionais formados à distância serão ruins. Não. Mas, estatisticamente, nossa, a gente sabe as dificuldades que isso pode levar, né? Então, a gente tem um problema de formação ruim gigante, tá? E isso é estrutural, tá? Isso é o MEC. Isso é porque educação no Brasil virou um grande negócio, tá? Não é mais uma questão estratégica, não é mais uma questão de responsabilidade pública, não é mais uma questão de fazer uma sociedade mais próxima, mais segura. É questão de empresas que precisam ganhar dinheiro vendendo pacotes, abre muitas aspas, de educação. Uma outra questão, tão grave quanto a primeira, se ainda não for pior, é o problema de vigilância sanitária. Nesse caso específico, por exemplo, a vigilância sanitária vem, depois do fato ocorrido, dizer que ela não tinha autorização. Mas ela estava trabalhando sem autorização e a vigilância sanitária, né? O problema dos fiscais. O problema. Não, fiscal de vigilância sanitária é temido, tá? É um pessoal bastante rigoroso. Os profissionais de saúde tremem na base quando um profissional desse chega. O problema é que as vigilâncias sanitárias elas são muito precarizadas. São órgãos municipais que pode ter muitas vezes indicação política ali. E no interior acontece muito de que uma intervenção da vigilância sanitária em determinado estabelecimento de saúde é um prejuízo político, né? E normalmente o político não deixa a vigilância sanitária ir lá interferir, porque logo vai vir uma apadrinhado e dizer, olha, poxa, a prefeitura, tal, né? No interior isso é muito comum. Em grandes centros, o que acontece é uma quantidade gigante de estabelecimento para fiscalizar e um quadro de fiscais muito pequeno.
E esses estabelecimentos ficam aí, né, ao léu. A vigilância sanitária precisa exigir determinados parâmetros de cautela para que o procedimento seja bem feito. Por exemplo, esse procedimento de endolaser precisa de POPs, que a gente chama de POPs, uma forma escrita de procedimento operacional. Lá vai estar escrito quais são as perguntas que se faz, qual a avaliação para se eleger o paciente. Isso tem que estar no procedimento operacional padrão. Quais são os critérios de você eleger um paciente para realizar o procedimento ou não, baseado nessa avaliação? Qual é a dose de anestésicos locais mínimas e máximas em cada situação que vai ser aplicado? Em caso de intercorrência, o que deve ser feito? Chamar o SAMU? Levar para tal clínica? Né? Tem estrutura para isso? O que fazer? O relato diz que a biomédica ficou assustada com a mão na cabeça sem saber o que fazer. Provavelmente ela não tinha um procedimento, um manual de boas práticas, um POP, um procedimento operacional padrão, que de antemão já prevê essas situações e já padroniza qual é a atitude que deve ser feita. Clínicas que não têm fiscalização da vigilância sanitária normalmente não têm esses documentos. Esses documentos são exigidos pela vigilância para expedição de um alvará de funcionamento. Tá? Aí alguém pode dizer, mas a biomédica foi irresponsável, tal. A investigação vai dizer, tá? Se ela foi, bom, né, é justiça, tudo bem. Mas isso vai resolver o problema de que amanhã isso não aconteça com outro? Não vai, né? A gente precisa melhorar essas estruturas. A vigilância sanitária precisa ser mais atuante nesse país. A coisa está, assim, muito solta. Eu não posso falar da classe dos biomédicos, eles são bons profissionais, tá? A conduta de um profissional não generaliza para todos. Esse tipo de erro está aí acontecendo com todos os profissionais, acontece corriqueiramente com a classe médica também, né? Porque elas sofrem também do mesmo problema estrutural. Um profissional habilitado, bem treinado, com procedimentos operacionais, com alvará de funcionamento, com a vigilância sanitária em dia, é um profissional que raramente terá esses problemas. Ou pelo menos a gente pode diminuir isso muito, tá? Pessoal, isso era o que eu tinha para dizer para esse caso. É um caso muito triste, a família deve estar sofrendo muito. Meus pesares para os amigos e familiares dessa moça. Se vocês gostaram desse vídeo, por favor, curta, se inscreva no canal. Eu preciso desse incentivo. Tchau.